Olá, gente boa, bom dia. Vamos juntos até as 2h15 da tarde com o nosso Balanço Geral, o programa que briga pelo povo, o principal programa de notícias de Uberlândia que está no ar nessa terça-feira importante para a cidade de Uberlândia, dia 6 de abril de 2021. Importante data porque se trata da reabertura das atividades comerciais aqui na nossa cidade depois de quase 40 dias com tudo fechado e com muitas restrições. É assunto que eu vou tratar hoje aqui no nosso Balanço Geral e você é convidado a participar e interagir através de todos os nossos canais, nas redes sociais, no Facebook do Balanço. A partir de agora eu quero você mandando a sua opinião, mandando o seu comentário, o seu questionamento, porque claro, nós vamos informar e detalhar sobre todas as mudanças que começaram a valer hoje aqui na cidade de Uberlândia. Medidas que fizeram com que as atividades comerciais, grande, extensa maioria, voltasse aí a atendimento presencial na nossa cidade. Então o Balanço Geral começa nessa terça-feira e claro, eu não estou sozinho. Deixa eu trazer a minha equipe para estar junto com você, para levar a informação e detalhar tudo isso para você a partir de agora. É o nosso Balanço Geral que começa nessa terça-feira falando especificamente sobre essa mudança que inclusive pegou muita gente de surpresa no final da tarde de ontem e muitos empresários até se surpreenderam porque hoje, às 9 horas da manhã, resolveram abrir as lojas, podiam abrir as lojas normalmente para atender o seu público, algo que não acontecia. Mas nós vamos detalhar tudo, inclusive eu não estou sozinho nessa. Deixa eu chamar minha equipe para junto levar a informação com você. Os nossos repórteres na tela do Balanço Geral, meu amigo Danilo Cacheta, que vai detalhar, como sempre faz aqui no nosso programa, todas as medidas, todas as mudanças. A Ellen Vilela também vai falar sobre o processo de fiscalização aqui na nossa cidade, até porque a fiscalização continua por parte das nossas autoridades em relação às medidas sanitárias. Meu amigo Túlio Amâncio, junto com o povo, mostrando a movimentação, principalmente na região central, muito diferente do que a gente vinha percebendo nos últimos dias. Mas deixa eu cumprimentá-los. Primeiramente, meu amigo Danilo Cacheta. Danilo, mudanças que pegou todo mundo de surpresa e fez um empresário correr hoje aqui na cidade de Uberlândia. Bom dia para você. É isso, Rafael. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Realmente, a gente já esperava para essa semana alguma notícia do Poder Público Municipal no sentido de flexibilizar as medidas de circulação de pessoas aqui da cidade, o funcionamento do comércio, exatamente porque já estamos há quase 2 meses com medidas restritivas na cidade, com muitas restrições, na verdade, muitas dificuldades. O comerciante, claro, batendo lá na porta da prefeitura, reclamando sobre tudo isso. Então, a gente esperava que nessa semana fosse acontecer alguma coisa. Ocorre que a reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, ela sempre acontece nas terças-feiras. Então, estava programada para acontecer hoje, quando certamente seriam decididas essas medidas de flexibilização. Mas o prefeito Odelmo Leão surpreendeu a todos ontem. À noite ele divulgou em suas redes sociais de que publicaria novas medidas ainda ontem à noite e assim o fez. Por volta de 8h15 da noite, foi publicada uma edição especial do Diário Oficial do município, trazendo todas essas alterações que já começaram a valer em Uberlândia hoje. Portanto, então, pegou todo mundo de surpresa, de calças curtas, como você disse, porque as pessoas tiveram que se organizar, conhecer as novas regras para abrir o comércio hoje, né? Agora, essa cena que inclusive nós estamos mostrando, enquanto meu amigo Danilo Cacheta traz as informações, era uma cena que muita gente gostaria de ver, né? É o comércio reabrindo, claro, respeitando os horários, as medidas que foram adotadas, mas existia uma expectativa muito grande, até porque, Danilo, foi um fechamento que demorou muito tempo, né? Esses estabelecimentos comerciais estavam funcionando de forma remota, mas o atendimento presencial, a loja fechada, permaneceu por muitos dias e o comerciante estava, inclusive, pressionando exatamente as nossas autoridades municipais para que mudanças acontecessem, porque, infelizmente, os números estavam assustadores e, economicamente, estava se tornando inviável para esses empresários, né?
Sim, é uma balança que o município precisa fazer para tentar equilibrar a economia com saúde, exatamente porque se esperar de fato a redução dos números da doença aqui na cidade, a gente teria regras restritivas por muito mais tempo. Porque nós estamos na situação, na fase mais grave da pandemia, e numa situação de pandemia a tendência é que a ocupação hospitalar ela sempre esteja alta. Então, assim, não é que os números mudaram, nós tivemos uma brusca redução com relação aos números de pacientes, de contaminados, de mortos, nem nada disso não. Isso de fato ainda não ocorreu. O que ocorreu, Rafael, foi uma tendência de queda, hoje uma tendência de queda, e para além disso há uma redução no número de pessoas que aguardam por um atendimento, é a chamada fila de espera da rede pública de saúde. Então, o que é essa tendência de queda? Bom, se você olhar os boletins Covid-19 divulgados diariamente no fim da tarde pela Prefeitura de Uberlândia, você vai ver que há alguns dias nós saímos da casa dos 400 contaminados por dia. A gente já passou para a casa dos 300. É muito ainda? Muito, claro, mas numa situação grave de pandemia como essa, o que a gente observa é uma tendência de queda. A mesma coisa acontece com o número de mortos. O número de mortos continua alto em Uberlândia? Sim, mas diminuiu dos números que vinham tendo numa casa de 20, 25 por dia. Agora está batendo 12, 13, casa de 15 por aí. Então, quer dizer, é uma tendência de queda, apesar do número alto, porque toda vida importa, então uma morte já seria um número relevante, mas há uma tendência. Também por quê? Porque avança a vacinação. Uberlândia já está se aproximando de 10% da população vacinada. Então você percebe também uma mudança no perfil das pessoas que estão ocupando os leitos de internação dos hospitais e também das vítimas que morreram com a Covid-19. Os mais velhos, que antes predominavam entre os boletins da prefeitura, deixaram de figurar ali no topo da lista. Idoso de 90, de 80 anos, o número está diminuindo. Por quê? Porque essa parcela da sociedade já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, o prefeito de Uberlândia ontem disse que essa medida foi adotada agora a partir de um novo esforço que a prefeitura fez no sentido de aumentar a capacidade de hospitalar aqui da cidade. Então foram inaugurados recentemente novos 800 pontos de oxigênio nas UAIs, com reabastecimento de tanques de oxigênio, novos tanques de oxigênio também passaram a funcionar. Esse é um insumo muito importante para os pacientes que estão contaminados com a Covid-19, com o coronavírus, e evoluem para um quadro moderado a grave da doença. Eles requerem esse insumo. Então, tendo esse insumo para oferecer com o estoque abastecido, já dá uma diminuída no alívio da tensão das autoridades de saúde aqui da cidade para tentar flexibilizar um pouco as regras do comércio e não colapsar também a economia, né? E hoje no Balanço Geral, meu amigo Danilo Cacheto, como sabe fazer e faz sempre, ele vai detalhar em relação a esse decreto. O que pode funcionar, qual é a regra, qual é o horário, o que pode, o que não pode. Então preste atenção que já aqui no nosso Balanço Geral, do jeito que você gosta, do jeito que você conhece o nosso trabalho, nós vamos detalhar e explicar direitinho para você. A minha amiga Ellen Vilela também está na tela do Balanço Geral, porque a Ellen Vilela vai falar de um setor extremamente importante que voltou a funcionar por causa desse novo decreto, que são as academias e também os clubes. Existia uma demanda e uma reclamação muito grande por parte dos empresários do setor, preocupados, né? Porque há muito tempo não estavam atendendo mais o seu público em relação a várias e várias atividades. Um alívio, digamos assim, para esses empresários, essa mudança, né, Ellen Vilela? Boa tarde para você. Sim, Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse setor já estava há tempos esperando para que pudesse atender tanto o pessoal da academia quanto dos clubes. Os clubes, a gente sabe que é uma área muito aberta, muito livre, mas existem restrições. Tem restrição de distanciamento, restrição de atividade física e não pode aglomerar de jeito nenhum. Não pode, por exemplo, também utilizar as piscinas. Essas áreas poderão ser utilizadas
com consciência, a pessoa pode ir com a família, ficar em grupos isolados, se for a família, né, o pai, a mãe, os filhos ali, não pode aglomerar com outras pessoas ali e tem que usar máscara. Rafael, vai fazer atividade física? Pode fazer, não pode aglomerar. Atividade recreativa também não pode. As academias, elas seguem também vários protocolos, mais de 40 protocolos aí para essa reabertura. E o horário que elas vão atender a partir de agora é de 6 da manhã às 10 da manhã e de 3 da tarde às 7 horas da noite. Isso de segunda a sábado. Um alívio para os empresários que já estavam muito mais do que preocupados com relação a esse fechamento agora em 2021. Então eles estão dispostos, Rafael, a seguir todas essas normas para que as academias continuem abertas. Hoje eu estive numa academia e eles já estavam limpando antes do pessoal chegar, organizaram tudo e, claro, fazendo o agendamento. Porque a partir de agora, Rafael, não pode ter atividade coletiva nas academias, como desde o início da pandemia, mas sim atividades individuais. E nesses horários serem respeitados para agendamento. Nós preparamos uma reportagem, daqui a pouquinho nós vamos exibi-la para as pessoas terem noção de como vai funcionar esses dois setores. E também já a Ellen Vilela vai trazer informações sobre a fiscalização do PROCON em relação às atividades comerciais. Então daqui a pouco aqui no nosso balanço a gente vai trazer todos os detalhes. O PROCON vai continuar fazendo a fiscalização, até porque o comércio em si, a grande maioria, vai ter o funcionamento até às 16 horas da tarde e fica aí sob a responsabilidade do PROCON fazer essa fiscalização. Daqui a pouco eu falo mais com a minha amiga Ellen Vilela, mas eu estou curioso, não só eu, o Danilo, a Ellen, está todo mundo curioso para ver como é que está a movimentação no centro. As lojas que ofertam produtos, serviços não essenciais voltaram a funcionar e estão de portas abertas. E eu quero saber, meu amigo Túlio Amâncio, como é que está o movimento no coração de Uberlândia? Boa tarde para você. Oi, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde aos amigos e às amigas que acompanham o Balanço Geral nessa terça, literalmente, movimentada aqui na cidade de Uberlândia. As portas estavam autorizadas a abrir a partir das 9 da manhã. O repórter cinematográfico Jefferson Xavier e eu, nós chegamos aqui por volta das 8h15, 8h30 para acompanhar esse processo de abertura. E realmente, Rafa, os comerciantes, eles foram pegos de surpresa, até porque o decreto que estava em vigor até ontem valeria até sexta-feira, então eles estavam esperando um posicionamento, seja ele qual fosse, mais para o final da semana. Mas não, eles foram surpreendidos, mas nem por isso eles deixaram de abrir ou seguraram um pouquinho para organizar as coisas, não. Antes mesmo das 9 horas, o pessoal estava limpando loja, organizando o estoque, colocando os produtos de exposição para frente dos estabelecimentos, para aí sim, às 9, eles conseguirem abrir as portas aqui no centro de Uberlândia. O centro está muito movimentado hoje, daqui a pouco vocês vão acompanhar na reportagem e em outras entradas ao vivo eu mostro o movimento aqui para vocês também em tempo real, na hora. Mas o centro está muito movimentado desde cedo, Rafa. E o novo decreto que entrou em vigor já hoje, que foi publicado ontem à noite, por volta das 8 da noite e entrou em vigor hoje, estabelece o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais que não são considerados essenciais, Rafa. Se a gente puxar um pouquinho na memória, a gente lembra que nos decretos anteriores tinha uma diferença no horário do comércio do centro para o horário do comércio dos bairros. Dessa vez não, dessa vez a prefeitura determinou que o horário de funcionamento é a partir das 9 da manhã, o comerciante pode abrir o seu estabelecimento às 9 da manhã e tem que fechar às 4 da tarde, às 16 horas, seja no centro, seja no Luizotti, no São Jorge, no Pacaembu ou em qualquer bairro da cidade de Uberlândia. Aos sábados e domingos, os estabelecimentos não podem abrir as portas, mas a venda por delivery, entrega em casa, está permitido. Aquele take-away, retirada no balcão, não está permitido não. Houve também, Rafa, essa liberação nos shoppings e nas galerias. Agora esses estabelecimentos, a partir de hoje, podem voltar a reabrir das 10 da manhã às 18 horas. É um horário um pouco diferente do centro ou dos estabelecimentos comerciais na rua. Galerias, shoppings, estabelecimentos desse sentido, centros comerciais podem abrir das 10 às 18 horas. Sábados e domingos
também não podem abrir, viu, Rafa? E está liberado a venda por delivery. Pediu pelo WhatsApp, pediu por telefone, o lojista pode levar o produto, a mercadoria, até a casa do cliente. E eu vou falar sobre essa movimentação no centro, mas também, Rafa, sobre a movimentação nos supermercados. Porque hoje o pessoal que trabalha no supermercado voltou a descer para o estoque as bebidas. Isso porque a venda de bebida alcoólica voltou a ser permitida aqui na cidade de Uberlândia. Então, quem trabalha no supermercado, distribuidor de bebidas, bares, agora esse pessoal pode voltar a atender, pode voltar a vender cerveja, vodka, vinho, bebida alcoólica de forma geral, Rafa. Mas né, sempre tem o mas, tem a determinação do horário que isso pode acontecer também. É das 5 da manhã às 18 horas. Porque das 18 até às 5 é lei seca de segunda a sexta e sábado e domingo a venda de bebida alcoólica está proibida aqui na cidade de Uberlândia. Ontem nós trouxemos uma reportagem no Balanço Geral, né, Rafa? Ouvindo comerciantes, ouvindo o pessoal desse ramo de bebida alcoólica que estava reclamando porque nós mostramos que os números não estavam fazendo muita diferença de antes da lei seca e agora depois da lei seca, principalmente por conta da venda clandestina de bebida alcoólica. Então agora a prefeitura liberou a venda de bebida alcoólica, não é mais proibido vender nem comprar bebida alcoólica aqui na cidade de Uberlândia, mas seguindo essas determinações de horário que nós vamos detalhar melhor hoje ainda durante o nosso balanço geral. Rafa, mas é importante demais frisar que essa não é a primeira vez que os estabelecimentos reabrem. Se eles estão reabrindo é porque eles já fecharam. E esse abre e fecha não é bom para ninguém. E para que isso não aconteça novamente, é imprescindível que os cuidados sejam mantidos. Então, até por isso, não pode entrar em loja sem máscara, só para lembrar o pessoal, tá? Continua mantendo aquelas mesmas regras de biossegurança. Não pode entrar no estabelecimento sem máscara. O estabelecimento é obrigado a ter o álcool gel na entrada e aferir a temperatura do cliente na hora que ele chegar, tá bom? E claro, ele tem também que evitar uma lotação dentro da loja, mais do que a metade da capacidade. É bom evitar aglomeração, a gente sabe disso, né? Todo mundo está cansado de ouvir, todo mundo tendo os cuidados necessários, seguindo as regras, a gente pelo menos vai tentar manter o comércio aberto por um maior tempo, Rafa. Aí o Túlio Amâncio ao vivo, centro de Uberlândia, trazendo todos os detalhes, lembrando muito bem da reportagem que a gente mostrou ontem aqui no nosso balanço, mostrando a situação de alguns empresários que estavam sem saber o que fazer mais, devido a tantos e tantos dias sem poder funcionar, e principalmente setores, por exemplo, em relação à distribuição de bebidas. Estamos na fase intermediária, de acordo com o plano contra a Covid-19, comércio então de Uberlândia, o que não é essencial, funcionando até as 4 horas da tarde. Abriu as lojas 9 horas da manhã, funcionamento hoje até as 4 horas da tarde. Meu amigo Túlio Amâncio vai trazer os detalhes em relação ao funcionamento, principalmente aquele começo da manhã, como é que foi aqui na cidade de Uberlândia. A Ellen Vilela vai falar sobre as atividades em relação a esporte, academias, a clubes aqui da nossa cidade e também sobre a fiscalização do PROCON. E meu amigo Danilo Cacheto, que está aqui sempre com a gente, atento para detalhar, explicar direitinho para você o que mudou a partir de agora. O que pode, o que não pode funcionar, qual é o horário para cada setor. E você de casa vai poder participar dessa discussão, interagindo, mandando seu recado através das nossas redes sociais lá no Facebook do Balanço. Então, obrigado, viu, gente? Continue comigo, tá? Daqui a pouco eu volto a conversar com vocês e você mande seu recado. Facebook do Balanço à sua disposição. Balanço Geral, olha só quem vai participar agora. Atenção, vamos falar sobre as regras em relação às atividades econômicas aqui na cidade de Uberlândia. Meu amigo Danilo Cacheta já se preparando para trazer todas as informações, mas agora a minha amiga Ellen Vilela vai falar sobre o trabalho de fiscalização. A Ellen que está no PROCON de Uberlândia, porque eu quero saber como é que vai ficar agora a fiscalização do PROCON, até porque a maioria das atividades vão poder funcionar até as 4 horas da tarde, né, Ellen? Sim, Rafael, de acordo com esse novo decreto, é isso mesmo. Eu estava conversando antes de entrar ao vivo aqui com o doutor Guimar Ferraz e ele me diz o seguinte, que todas as vezes que tem uma novidade no decreto, edita-se um novo decreto, o PROCON ele tem que se readequar a todas essas medidas para que a fiscalização seja direcionada, principalmente com relação às aglomerações.
O doutor Egmar Ferraz é o superintendente do PROCON. Doutor Egmar, uma boa tarde, muito obrigada por mais uma vez estar aqui no Balanço Geral. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quais são essas readequações para esta nova medida? Boa tarde. Nós temos que lembrar que a pandemia não acabou. Essa abertura ela não pode passar para a sociedade o sinal de que acabou e estamos liberados, não é isso. O município sempre pleiteou a harmonia entre a saúde e a economia. Então há um fôlego aí sim. Então agora a fiscalização vai focar muito nas questões de aglomerações em lojas, em estabelecimentos, a fim de que se respeite os decretos. Vamos continuar prestando atenção e fiscalizando a questão da bebida alcoólica após as 18 horas e nos finais de semana, porque nós sabemos que esta atividade causa aglomeração, e vamos continuar atendendo a todas as demandas que têm surgido para que a gente possa continuar abrindo e voltar à normalidade o mais breve possível. Doutor Egmar, claro, toda a equipe do PROCON é acompanhada pela Polícia Militar, porque tem todo o respaldo da lei e da segurança a esses funcionários que estão trabalhando exaustivamente para que as medidas sejam cumpridas. Agora, com relação às lojas, a pessoa vai até a loja, verificou que a loja está aglomerada, faz a denúncia. O grande segredo do sucesso é a responsabilidade de cada um com a coletividade. Se eu vou num estabelecimento em que eu percebo que não existe protocolos de segurança, de higienização, não existe aglomeração, existe pessoas sem máscaras, se eu entrar, eu estou admitindo que quero correr o risco, que quero ser contaminado e, por conseguinte, coloco a minha vida em risco. Se cada um cumprir este papel, logicamente que todos nós vamos sair ganhando nisso. Inclusive o empresário vai observar que ele precisa fazer isso, senão ele vai perder a venda dele. Quais são as penalidades para quem não cumpriu o decreto? Independentemente de ser uma loja, de ser uma academia, de ser um clube, o que acontece com esses segmentos? Todos estão passíveis das mesmas penalidades, não houve alteração nesse decreto, ou seja, as interdições que podem ir de 7 a 15 dias até o final da pandemia. Doutor Egmar, como é que está funcionando? A denúncia segue as regras do ano passado. A pessoa liga aqui e a equipe vai verificar o que está acontecendo do mesmo jeito, não muda nada. Não muda nada, o principal canal de denúncia continua sendo o WhatsApp da Prefeitura, na opção 3, e ali nós temos uma equipe que recebe isso, repassa imediatamente para a fiscalização e temos conseguido atender a essas denúncias o mais rápido possível. Agora, com relação a essa questão dos clubes, que são áreas muito grandes, doutor Egmar, eu fiz uma reportagem, claro, está todo mundo muito ansioso para abrir, para receber o sócio. Agora, eles também se enquadram em várias normativas aí, para que não haja aglomeração e as pessoas usem máscaras, higienizem as mãos. Sempre lembrando que a área de recreação não está liberada. O que houve a liberação é para que a pessoa possa fazer uma caminhada, uma atividade individual. Mas recreação, como por exemplo poder entrar na piscina, nadar, se divertir ali, isso ainda não está autorizado. A gente dá o primeiro passo de abertura para que possa ter um local em que você sozinho faça sua caminhada ali, suas reflexões. Mas a gente pede que aguarde um pouco mais para que a gente possa voltar aí às recreações coletivas. Agora, doutor Egmar, neste novo decreto, a bebida alcoólica está liberada de segunda a sexta-feira, seguindo as normativas de horário. Agora, isso não significa que pode fazer festa, não. De hipótese nenhuma, né? Nós temos que lembrar que a restrição da bebida alcoólica foi um dos principais fatores a diminuir ou quase que extinguir as festas aqui em Uberlândia. Então nós queremos contar com a colaboração de todos, que façam uso da sua bebida, quem quiser fazer, mas que façam na sua casa, você e sua família, sem qualquer festa. As festas ainda não estão autorizadas, os eventos não estão autorizados, porque qualquer indício de anormalidade, aumento de número de festas, isso obviamente levará o município a ter que adotar outras medidas restritivas, que é o que nós não queremos agora. Quais são os canais, doutor, mais uma vez, para que as pessoas façam a denúncia? O principal canal é o WhatsApp, esse é o canal da Prefeitura, né? Com certeza vai aparecer aí na tela para vocês, 151 durante o expediente e o e-mail do PROCON. Doutor Egmar, eu agradeço pelas informações, só lembrando que o trabalho do PROCON, Rafael, ele continua com as demandas do consumidor e, claro, com as demandas também atendendo à fiscalização dessas medidas, né, do novo decreto. Então, qualquer pessoa que tiver alguma informação, alguma sugestão ou reclamação, ligar para o PROCON. Agora, denúncia também, Rafael. Nesse momento, está liberada a bebida alcoólica de segunda a sexta-feira, tudo bem, o horário até 6 da tarde, mas não pode fazer festa. Se a pessoa insistir nessa prática,
A equipe do PROCON vai, juntamente com a Polícia Militar, se houver essa denúncia, verificar essa questão em loco. Então, o melhor nesse momento é a conscientização. Doutora Guimar, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Um excelente trabalho. Rafael, é com você. Obrigado, Ellen Vilela. Obrigado, doutora Guimar. O WhatsApp da Prefeitura, gente, você tem o telefone do PROCON, 151, que está aí na tela, mas normalmente utilizam mais o WhatsApp da Prefeitura de Uberlândia, que é o 997740616, tá? 997740616, e ali você consegue fazer também denúncias em relação aos desrespeitos às regras. Mas você que está acompanhando o nosso balanço já no Facebook do Balanço, por favor, agora a gente vai esmiuçar, detalhar, porque o meu amigo Danilo Cacheta está na tela do Balanço Geral para trazer todas as informações, e eu tenho certeza que na mesa do Danilo está o quê? Está o decreto, né, Danilo? Quer ver? Olha lá, ó. Viu? É verdade. Decreto está em mãos aí do meu amigo. Sempre. Com o meu amigo Danilo Cacheta, para a gente explicar direitinho para você o que começa a valer a partir de agora, e fique à vontade para mandar o seu questionamento. Danilo, vou começar falando sobre o toque de recolher. Toque de recolher que existe aqui em Uberlândia e continua? Continua, Rafael. Ontem até estava todo mundo muito confuso com isso, porque foi divulgada ontem à noite uma notícia, depois de uma audiência de conciliação feita lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O que aconteceu? O deputado estadual Bruno Engler, do PRTB, entrou com uma ação na Justiça questionando o governo de Minas a respeito de algumas regras do chamado protocolo Onda Roxa, que foi estabelecido aqui no estado. Entre as regras que estavam sendo questionadas era exatamente o toque de recolher, estabelecido pelo protocolo Onda Roxa, entre 8 da noite e 5 horas da manhã. Ontem, às 3 horas da tarde, eles fizeram uma audiência de conciliação lá no Tribunal de Justiça, inclusive presidida pelo presidente lá do TJ, e aí eles decidiram fazer o seguinte: olha, então tá, vamos deixar o toque de recolher fora do protocolo Onda Roxa. E fizeram, então, um acordo judicial para tirar o protocolo, o toque de recolher do protocolo Onda Roxa. Só que nós temos que analisar a situação um pouquinho diferente, Rafael. Primeiro, Uberlândia já não estava seguindo o protocolo Onda Roxa. Uberlândia estava seguindo o Plano Municipal de Enfrentamento à Doença, que foi estabelecido pela Prefeitura de Uberlândia. E segundo, a região do Triângulo do Norte, que é essa aqui onde nós estamos, Araguari também, ela já migrou do protocolo Onda Roxa para a onda vermelha do Plano Minas Consciente. Sendo assim, não tem na onda vermelha o toque de recolher. Então, diante dessas duas situações, nós já não teríamos o toque de recolher aqui em Uberlândia. Porém, a regra municipal está mantida. E nesse decreto, nessa deliberação que foi publicada ontem à noite, não se alterou o toque de recolher. Portanto, o toque de recolher em Uberlândia continua valendo. É proibida a circulação de pessoas entre 8 horas da noite e 5 da manhã, exceto para aquelas que trabalham nas atividades consideradas essenciais e que já foram autorizadas pelo decreto. Por exemplo, os funcionários de pizzarias, restaurantes, lanchonetes, que trabalham até às 10 horas da noite e até às 10 horas da noite estão fazendo a entrega de comida no delivery. Então essa regra foi mantida, que autorizou o delivery até às 10 horas da noite, e o toque de recolher às 8 horas também foi mantido. Então é importante que as pessoas saibam isso. E vocês têm que entender também que, olha a nossa missão, nós temos protocolo, onda e decreto. Protocolo Onda Roxa, que não faz parte do Minas Consciente, mas foi incluído no Minas Consciente. Onda Vermelha, que aí sim faz parte do programa Minas Consciente do Governo do Estado, e os decretos, no caso o decreto municipal, que é esse exatamente que está valendo. Então tem que deixar muito claro para as pessoas, por isso que inclusive existe essa determinação do toque de recolher a partir das 8 horas da noite. Entendido? Você que é motorista de aplicativo, já antecipando para você que está aí acompanhando o nosso Balanço Geral, você vai poder trabalhar depois das 8 horas? Sim, mas com justificativa. A partir do momento que você for levar alguém que estava trabalhando, por exemplo, no setor de alimentos, alguém que trabalha na área da saúde, tem que continuar trabalhando, aí você vai justificar para uma autoridade policial, se você for abordado, o porquê que você está trabalhando naquele horário e quem você está levando. Vamos falar das cartelas, aquelas cartelinhas que a gente gosta sempre para explicar direitinho para a nossa população? Vamos começar falando sobre o essencial, o básico, que são os supermercados, as padarias. Como é que fica, meu amigo Danilo?
Então, vamos lá. A parte de alimentação, supermercados, açougues, Isso. mercearias, sacolões, lojas de conveniência, essas aí não tiveram alteração nenhuma, a regra continua a mesma, de segunda a sábado, aberto até às 18 horas, Rafael, no domingo e no feriado até 2 horas da tarde. Depois desse horário, só no delivery, claro, observando também a questão do toque de recolher. Então, lembrando, então, domingo até às 14 horas, no sábado até às 18 horas. E depois é permitido, inclusive, o delivery respeitando o toque de recolher. Então, você que trabalha em quitanda, padaria, você que está acompanhando aí o nosso programa, fique atento. Vamos à próxima? Vamos seguir? Que é exatamente isso que você mencionou. Padarias e quitandas, essas vão poder funcionar. A regra é a mesma, foi mantida, não alterou não. Aberto até às 18 horas, de segunda a sexta, no sábado, domingo e feriado até às 2 horas da tarde. Depois disso, só no delivery, também observando o toque de recolher às 8 horas. E você, por favor, preste muita atenção, lembrando que você pode gravar aí o nosso programa, comentar com seus amigos, com os empresários, para você não ter nenhuma dúvida. Vamos falar do comércio varejista, principalmente de bebidas, meu amigo Danilo Cacheta, até porque existia a restrição em relação à comercialização de bebidas, agora mudou, né, Danilo? Agora mudou, então as bebidas alcoólicas podem voltar a ser comercializadas em Uberlândia de segunda a sexta até às 18 horas e as lojas que vendem a bebida, então, por exemplo, as distribuidoras de bebidas, os depósitos de bebidas em geral, esses também poderão funcionar de segunda a sexta até às 18 horas de forma presencial. Sábado, domingo e feriado fica fechado, mas pode vender delivery para aquilo que não é bebida alcoólica. Então vamos lá, isso é importante. Explica, vai. Vamos lá, o depósito de bebida, distribuidora de bebida, vai poder vender delivery no fim de semana? Vai, mas vai poder vender bebida alcoólica? Não. Então ele pode vender delivery no fim de semana, mas pode vender água, refrigerante, suco. Porém, a bebida alcoólica não pode em modalidade nenhuma, nem presencial, nem delivery depois das 6 da tarde e também no fim de semana e no feriado, viu, Rafael? E olha, para melhorar ainda mais a nossa conversa, meu amigo Danilo Cacheta, a gente vai continuar explicando, né, detalhando para você todas essas medidas, lembrando muito bem, preste atenção a essas regras, o delivery é muito importante, como explicou o meu amigo Danilo Cacheta, depois aí no fim de semana, depois das 18 horas, você não pode entrar em contato com uma distribuidora de bebidas querendo mandar entregar cerveja na tua casa, bebida na sua casa, de jeito nenhum. Lembre-se disso, depois das 6 horas não pode ter a comercialização de bebidas alcoólicas e também durante o fim de semana. E é claro, né, Danilo, isso é para evitar aquela festa. O problema não é a bebida, a pessoa comprar uma cervejinha, ir para sua casa e tomar uma cerveja, isso não é o problema. O problema é comprar muita bebida e aglomerar, né, Danilo Cacheta? A gente viu aí agora há pouco o Dr. Egmar Ferraz, superintendente do PROCON, conversando com a Ellen, e ele disse que essa medida da lei seca aqui em Uberlândia fez até por extinguir as festas clandestinas que vinham sendo realizadas, uma ou outra ainda vem acontecendo, mas isso diminuiu bastante. O que acontece é que isso, de certa forma, inibe as pessoas, né, de comprarem a bebida alcoólica e agora acaba ficando mais liberado. Significa que você vai comprar uma caixa de cerveja, chamar todo mundo para o fundo da sua casa e fazer uma festa lá no fim de semana, porque isso continua proibido e o PROCON agora vai atuar mais nesse sentido. É bom até que as pessoas entendam, Rafael, essa declaração que o Dr. Egmar fez agora há pouco. Ele quis dizer o seguinte, olha, com o comércio aberto agora, a gente diminui a nossa demanda sobre a questão do comércio, nós vamos começar a fiscalizar mais festa clandestina, aglomeração de pessoas nas casas, nos lugares públicos, então tem que ter atenção com relação a isso também, viu? Exatamente. Eu vou continuar conversando com o meu amigo Danilo Cacheta, a gente vai falar em relação às atividades comerciais, mas eu chamo a atenção para você, para a gente continuar a nossa conversa. O meu amigo Túlio Amâncio acompanhou aquele momento tão esperado hoje, que é o momento da abertura das lojas no começo da manhã. Às 9 horas da manhã, muitas e muitas atividades voltaram, retornaram, não só no centro da cidade, como também nos bairros. E elas que não configuram uma atividade essencial, mas por causa do novo decreto, voltaram a funcionar a partir de hoje, às 9 horas da manhã, respeitando, claro, todas as medidas sanitárias. E o meu amigo Túlio Amâncio acompanhou de perto tudo isso. Vamos ver. Depois de 41 dias, as portas do comércio que não é considerado essencial puderam reabrir em Uberlândia.
Antes, claro, rolou aquele talento na limpeza, organizar tudo certinho. O Márcio nem esperou direito e já foi olhar um sapato. Ele acha melhor comprar pessoalmente. Eu acho conveniente pedir pela internet, né? Às vezes sai um custo um pouco maior, né? Mas eu acho mais conveniente. Mas também, assim, as lojas estando abertas, a gente se manter, assim, restrição, né? Sobre isso aí, eu creio também que pode ser um bom caminho, né? O movimento na manhã dessa terça-feira foi intenso no centro de Uberlândia. O horário de abertura determinado pela prefeitura foi às 9 horas. Mal chegou esse horário e as lojas estavam abrindo. Os produtos sendo colocados em exposição. E olha que o decreto permitindo a reabertura saiu ontem por volta das 8 da noite. Começa a abrir, vai criar mais lucros, né? Rotatividade financeira, é onde nós estamos precisando disso. Precisa do comércio aberto. Não é a primeira vez que a Prefeitura de Uberlândia determina o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais que não são considerados essenciais aqui na cidade durante essa pandemia. Só que nas outras situações havia uma diferença no horário de abertura e fechamento das lojas do centro e das lojas dos bairros. Agora não. Agora todas podem abrir às 9 da manhã e devem fechar às 16 horas, às 4 da tarde. Isso de segunda a sexta. Aos sábados e domingos, as lojas devem ficar fechadas, mas a venda por delivery está autorizada. Já shoppings e galerias podem abrir de segunda a sexta também, só que das 10 às 18 horas. Aos finais de semana, os centros comerciais devem também ficar fechados, com a venda delivery liberada. Outra mudança importante foi na lei seca. Agora, a venda de bebida alcoólica voltou a ser liberada em Uberlândia, mas com horários e dias determinados. De segunda a sexta, a comercialização é permitida das 5 da manhã às 18 horas. Aos finais de semana, a venda é proibida. No supermercado do Jonathan, a bebida alcoólica representa 5% do lucro dele. O comerciante já colocou o aviso para evitar desentendimentos. Final de semana a gente vai estar lacrando de novo as geladeiras, coloca comunicação visual que é proibido. Geralmente a gente coloca aquelas faixas de sinalização impedindo a comercialização do produto. E se a gente vê que vai continuar tendo uma dor de cabeça com algum cliente, a gente pega o produto e retira, porque isso não custa nada. Os horários dos supermercados, hipermercados, açougues, peixarias, sacolões e similares não foram alterados. De segunda a sábado até às 18 horas. Aos domingos até às 14 horas. O supermercado do Jonathan fica no bairro Planalto. Ele vê um problema nesse horário que se manteve. A gente crê que supermercado de bairro, onde muita gente trabalha no horário comercial, precisa usar o transporte coletivo, esse horário ficou um pouco meio apertado. Porque a hora que a gente tem que estar fechando é a hora que o cliente está chegando do seu serviço e vira aquele tumulto. Tem muito cliente que não consegue fazer suas compras no período da manhã. Vale lembrar que os estabelecimentos devem seguir as medidas de biossegurança, álcool gel, termômetro e exigência de máscara para entrar no local. Porque muitas das vezes aí as lojas estão abertas, estão cumprindo com tudo, mas muitos aí estão andando, você pode ver pela rua aí, andando sem máscara, entendeu? Então eu acho que tem que ter conscientização. Consciência, isso é fundamental. Danilo continua com a gente, o Ebert, inclusive, comentando lá no Facebook do Balanço, fez um comentário pertinente. Ele falou que não consegue entender o povo que fica andando no centro só olhando. Não está na hora disso. Não é hora disso, né? Então tem que deixar muito claro isso. Não é o momento. Você quer comprar algum produto? Então, vai diretamente resolver essa questão. Quem está também participando é o Glayton Pereira. Rafael, e os restaurantes, pizzarias, como vai ficar? Vamos falar disso agora? Restaurante, praça de alimentação, por exemplo. Eu vou poder chamar você, meu amigo Danilo Castro. Quanto tempo a gente não faz isso? Para a gente sentar numa praça de alimentação, comer alguma coisa, conversar, bater papo. Eu posso fazer isso? Não é bem assim, Rafael. Bom, vamos lá. Os restaurantes, praças de alimentação, pizzarias, sorveterias, as lanchonetes e também os bares, eles poderão funcionar presencialmente agora, de segunda a sexta-feira, entre 10 da manhã até às 6 horas da tarde. Entre 10 e 18 horas, portanto. Só que, atenção,
tem todas aquelas medidas de segurança, distanciamento, higienização que precisam ser mantidas. Então, vou fazer aglomeração na praça de alimentação, igual você está me propondo aí por enquanto, não. Viu, Ainda não. Vamos esperar um pouco mais. Porque agora, se você quer almoçar, por exemplo, num restaurante, vai sozinho ou no máximo com uma segunda pessoa, desde que mantenham o distanciamento, estejam com higienização, usando máscara, tudo bem, até às 18 horas. Após esse horário, só por delivery. A entrega no balcão também não está permitida, só no delivery à noite. No caso específico aí dos restaurantes, pizzarias e tudo mais, lanchonetes, eles que vendem comidas, eles podem vender a comida até às 10 horas da noite. Lembrando isso, pode fazer a entrega da comida até às 10 horas da noite no delivery, mas presencialmente fecha às 18 horas. Então é importante que a gente esteja atento quanto a isso. Da bebida alcoólica, o decreto não proibiu o consumo de bebida alcoólica em bares e restaurantes desta vez, não. Não está nada especificamente aqui proibindo. Portanto, pode até ser consumido no local, desde que seja dentro desse horário que nós estamos vendo aí. Ou seja, na hora do almoço, a pessoa está num restaurante, quiser tomar uma cerveja, ela vai poder fazer isso. Agora, é fundamental, são regras, né? Um decreto mostra algumas regras, mas a população tem que ter consciência, respeitar o distanciamento. E por mais que eu tenha saudade de sentar numa lanchonete, num restaurante, numa praça de alimentação com meu amigo Danilo Cacheta e tantos outros amigos, a gente tem consciência que não é o momento ainda apropriado para fazer isso. Vamos seguir, vamos falar do comércio. Expectativa muito grande, a gente mostrou inclusive a movimentação hoje no começo da manhã aqui no centro da cidade, as portas se abrindo, né? Ô, saudade, que muita gente estava disso. Então vamos explicar direitinho como é que ficou a partir de agora, vamos lá. Então, as lojas dessa vez, Rafael, não tiveram aquela distinção, né? Que antes, assim, comércio de bairro era um horário, comércio do centro no outro horário. Agora não. Então, tanto o bairro quanto no centro, as lojas poderão funcionar de segunda a sexta entre 9 horas da manhã e 4 da tarde, como nós vimos aí na reportagem do Túlio. Lembrando que, nesse caso, as lojas, atenção, depois das 4 horas da tarde, pode continuar vendendo no delivery, entregando em casa. No sábado, no domingo e no feriado, a mesma coisa. Pode vender no delivery, mas o atendimento presencial só entre 9 da manhã e 4 horas da tarde. Algumas exceções, por exemplo, as óticas podem ir até as 18 horas, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. No caso das lojas que funcionam nos shoppings, galerias, pátios e condomínio de lojas, por exemplo, então loja de shopping aí tem um horário diferente, é entre 10 da manhã e 6 horas da tarde. Então vamos lá, centro e bairro entre 9 da manhã e 4 da tarde, lojas de shopping entre 10 da manhã e 18 horas. Quais são essas lojas? Todas as lojas que são classificadas na chamada fase intermediária do Plano Municipal de Enfrentamento à Doença. Então é a fase intermediária, está envolvendo ali loja de vestuário, cama, mesa e banho, eletrodoméstico, artigo eletrônico, praticamente loja de magazine, Rafael, praticamente toda a loja do comércio varejista vai poder funcionar então dentro dessas regras aí, viu? Tá aí, ó. Preste muita atenção, meu amigo e minha amiga, são mudanças que começaram a valer, lembrando esse horário diferente dos shoppings, das 10 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Agora, ô Danilo, eu fiquei curioso para saber como é que está o movimento agora. Você me dá licença, Danilo? À vontade. Vou mostrar. Túlio Amâncio na tela do Balanço Geral para estar acompanhando, inclusive, essa movimentação bem no coração de Uberlândia, para falar sobre isso ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, porque eu estou curioso para saber. Você falou que muita gente já está na rua, como é que está essa movimentação, hein, Túlio? A sua curiosidade agora, meu amigo Rafael dos Anjos, hipercentro de Uberlândia, Avenida Floriano Peixoto. Eu vou até dar licença aqui para o Jefferson Xavier mostrar para a gente o movimento agora na Floriano. Rafa, muita gente, viu? Muita gente nas calçadas, o movimento de veículos também é intenso. O pessoal foi pego de surpresa ontem com esse decreto, por volta das 8 horas da noite, mas o pessoal se preparou já pelo jeito. Nós ficou sabendo, ó, tem que comprar tal coisa e veio para a rua, viu, Rafa? Muito movimentado o centro da cidade desde mais cedo. Nós chegamos aqui hoje
por volta das 8h30 da manhã, já tinha bastante movimento. As lojas abriram às 9h, mas antes disso os funcionários já estavam preparando tudo, né? Limpando a loja, organizando a exposição dos produtos, porque o pessoal, Rafa, quer vender. Quem estava sem trabalhar, claro, quer trabalhar, mas com segurança, e isso é o mais importante até agora. E eu percebi, eu vou até pedir para o Jefferson ir um pouco à esquerda, Jefferson, para mostrar para a gente, se você conseguir, algumas lojas que estão fechadas. Algumas lojas estão fechadas, eu fiz questão de ir nos estabelecimentos vizinhos, perguntar, olha, ainda vai abrir, como é que está o esquema? Infelizmente, Rafa, muitos desses estabelecimentos que estão de portas fechadas não é porque o comerciante está se preparando para abrir amanhã não, tá? É porque realmente esses estabelecimentos fecharam por conta da pandemia. Essa pelo menos é a informação que eu recebi de comerciantes vizinhos aqui nessa região da cidade de Uberlândia. Então, só para reforçar, já que vocês estão frisando muito nos horários, lojas do varejo em Uberlândia, seja no centro ou essas lojas sejam nos bairros, elas podem funcionar das 9 da manhã, elas podem abrir a partir das 9 da manhã. Se quiser abrir às 10, você abre, mas você não pode fechar depois das 18, ou aliás, das 16, às 4 da tarde. Então, às 4 da tarde tem que baixar as portas. Às 18, fecham as lojas dos shoppings e galerias. Aí o funcionamento vai ser das 10 da manhã às 18 horas, às 6 da tarde. Então, reforçando para não haver dúvida, das 9 da manhã às 4 da tarde, lojas do centro, esse é o horário de funcionamento de segunda a sexta, e lojas de shoppings e galerias das 10 da manhã às 18 horas, às 6 da tarde, de segunda a sexta. Sábados e domingos, esses estabelecimentos devem estar fechados, viu, Rafa? Com a venda permitida só por delivery. Rafael dos Anjos. Tá aí o Túlio Amans trazendo as informações. Você está acompanhando a imagem ao vivo da movimentação no centro da nossa cidade. Nessas imagens que nós estamos mostrando ao vivo, nós vimos algumas pessoas que não estavam utilizando a máscara ou estavam utilizando de forma inadequada, sem protegendo o queixo, meu amigo, não é o queixo. A máscara não protege o queixo, tem que proteger aí, ó, boca e nariz, né? Então tome o máximo de cuidado, por favor, siga essas medidas. Eu sei que é difícil usar máscara, é difícil para respirar, eu compreendo isso, mas são regras que a gente precisa respeitar para a segurança da nossa sociedade. Seguindo a conversa com meu amigo Danilo Cacheta, que continua com o decreto na mão, não para de observar todas as regras. Vamos falar agora sobre salões de beleza, barbearias, clínicas estéticas que estavam fechadas e agora podem funcionar, né, Danilo? Isso, Rafael. Salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e de bronzeamento podem abrir de segunda a sábado entre 10 da manhã e 6 horas da tarde. No domingo é fechado, viu? Mas atenção, atendimento exclusivamente com horário marcado, atendimento individual, não pode ter gente fazendo tumulto lá na sala de espera, sentado no sofazinho aguardando atendimento, não. Vai com a hora marcada, vai lá, atende, sai, vai embora e entra o próximo. Então, tem que ter atenção quanto a isso. No caso das óticas, Rafael, que eu falava agora há pouco, elas também fazem parte do comércio varejista, estão nos bairros e no centro, porém, elas podem funcionar até às 6 horas da tarde, permanece a regra antiga, então funciona de segunda a sexta até às 18 horas, não tem um horário estabelecido para abertura, portanto, se elas quiserem, elas podem até abrir um pouco mais cedo, antes das 9 horas, como vale para as demais lojas do comércio, viu? E eu faço até uma sugestão, se você me permite, para esses empresários que trabalham em óticas, e são muitos os funcionários dentro dessas lojas, muitas vezes, e utilizam o transporte público para evitar qualquer tipo de aglomeração, começa um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, né, para esse deslocamento ser feito com segurança por parte do seu funcionário da empresa. Aliás, todos os empresários vão precisar fazer essa conta, fazer essa análise. Não dá para simplesmente mandar todo mundo embora de uma vez ou chamar todo mundo para começar o trabalho junto. Por quê? Porque você acaba aglomerando no transporte público da nossa cidade. E lembre-se, aquela regra de utilizar o transporte com todo mundo sentado no ônibus, continua, ouviu? Continua, lembre-se disso. Isso continua, Rafael, porque foi uma determinação judicial. Então,
a Prefeitura está cumprindo a ordem da Justiça que estabeleceu que os ônibus do transporte público só podem circular na cidade com um limite de passageiros sentados. Então, essa regra vai continuar. As pessoas precisam ter o bom senso para não tumultuar também os terminais de ônibus e pontos de ônibus, porque eles vão acabar não conseguindo entrar no veículo se todos os assentos já estiverem ocupados, e aí vai ficar causando tumulto e aglomeração nesses locais, ali nos pontos e principalmente nos terminais de ônibus, porque vai ter que esperar o próximo. Sim. Então, é se organizar melhor para tentar evitar esse tipo de situação. Vamos falar das atividades de construção civil, porque aí tem um detalhe interessante. Bom, vamos lá. Canteiros de obras, serralherias, marcenarias podem funcionar em qualquer horário até às 18 horas, ou melhor, pode abrir a qualquer horário e fechar às 18 horas. Isso de segunda a sexta, no sábado, no domingo e no feriado fica fechado. Mas aí me perguntaram assim, tá, mas e as casas de materiais de construção, as lojas de materiais de construção? Bom, as lojas de materiais de construção estão dentro ali do comércio varejista, portanto, elas só poderão vender presencialmente até às 4 horas da tarde, entre 9 e 4 horas da tarde, como já está estabelecido. Depois disso, só no delivery. Porém, as atividades de construção civil, como o canteiro de obras, a serralheria, a marcenaria, que está lá trabalhando fechadinho, essas podem funcionar até às 18 horas, viu, Rafael? Seguindo, vamos falar agora de lavanderias. Atenção, você que trabalha em lavanderia, preste muita atenção nas regras que estão valendo a partir de agora. Isso, das lavanderias não teve alteração, agora a questão é o horário de início que foi modificado, portanto as lavanderias podem abrir agora entre 10 da manhã e 6 horas da tarde para o atendimento presencial, depois só no delivery. Aí, ó, lavanderias para você que está acompanhando. E agora a gente vai falar sobre um setor que muito foi falado nesse período, né, de pandemia, nesse período de restrições, que são as academias, os clubes. Aliás, as academias vêm sendo questionado há muito tempo isso, né? Muitos e muitos empresários sofrendo não só por causa das últimas restrições, mas desde o início da pandemia é um setor que realmente acabou sendo muito impactado em relação à Covid-19, em relação ao fechamento. Mas a partir de agora, com o novo decreto, eles podem funcionar respeitando limites de horário e também com alguns critérios de atendimento. Olha só. O trabalho de limpeza do espaço, dos aparelhos e a manutenção nas primeiras horas da manhã. O cliente chega e começa a fazer os exercícios. Nesta academia, no setor sul de Uberlândia, poucas pessoas treinaram agora de manhã. É que a partir de hoje, os horários serão agendados. Pelo novo decreto municipal, o setor pode funcionar das 6 às 10 da manhã e das 3 da tarde às 7 da noite, de segunda a sábado. Pouco depois das 8 horas, o Marcos começou a fazer os exercícios. Ele é aluno e também personal. Conta que continuou a atender os clientes em casa durante a fase rígida de restrições, mas explica que o treino na academia para pessoas específicas faz toda a diferença. Sem a aparelhagem adequada, fica difícil o trabalho. Agora, eu realmente estou com esperança de estar podendo atender, porque eu tenho um aluno com diabetes, tenho um aluno com pressão alta, tenho um aluno que é atleta. Então, tipo assim, é uma vasta gama de alunos que precisam de determinados tipos de exercícios e eu não posso fazer isso sem a academia. O Douglas é o dono da academia. Depois da crise provocada pelo novo coronavírus, ele fechou um espaço. Agora só trabalha neste aqui. Foram muitas dificuldades no último ano. Eu fiquei 3 meses pagando aluguel com a academia fechada até a gente ter que devolver o ponto. E hoje a gente, com um ponto, conseguiu atender bastante alunos. Muitas adaptações nós tivemos que fazer. As academias seguem mais de 42 protocolos, não tivemos muitos problemas com contágio comunitário dentro das academias e a gente lamentou muito não poder colaborar mais com a saúde da população. O novo decreto proíbe atividades coletivas nas academias, reforça os cuidados com a higiene e com o distanciamento. Mas isso não é empecilho para quem quer trabalhar. Todos estão conscientes e querem colaborar e esperam que as portas possam ficar abertas. Então, assim, a gente está fazendo as reservas dos alunos e
e vamos tentar atender individualmente. E assim que possível que liberar as aulas coletivas, a gente continuar atendendo com protocolo, distanciamento, máscara, álcool gel e borrifadores para cada aluno estar podendo treinar com segurança. Das academias para os clubes. Esses locais também poderão receber pessoas e já está quase tudo pronto. Jardins, áreas de esporte, espaços que podem ser frequentados sem aglomeração. Nesse novo decreto, o sócio pode frequentar o clube, tomar sol, aproveitar a paisagem, curtir o dia num ambiente assim. O que está proibido, mais uma vez, é entrar na água. Por exemplo, aqui nesse clube são várias piscinas. Então os funcionários, eles vão ficar em pontos estratégicos para orientar os sócios, para que eles não entrem na água. É determinação municipal e eles vão seguir à risca. Pelas novas regras municipais, clubes e parques podem funcionar de segunda a sábado, de 6 da manhã às 6 da tarde. Lembrando que a prática de esportes deve ser individual e o uso de máscara obrigatório. As medidas valem até o dia 16 de abril, quando a situação do município será reavaliada pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. A gente espera agora trabalhar com essa mais reduzido ainda e mostrar para os dirigentes que a academia vai colaborar, ajudar na prevenção e, se possível, ir liberando mais horas, parar um pouco com a restrição para a gente poder atender mais alunos em mais horários. Tá aí, setor que volta então a funcionar, seguindo algumas regras. Mas vamos deixar bem claro, por favor, meu amigo Danilo Cacheta, como é que ficou isso? Então vamos reforçar aí as informações da Ellen. As academias, centro de treinamento, todos os estabelecimentos voltados à prática esportiva, eles poderão funcionar, portanto, de segunda a sábado, em 2 faixas horárias, entre 6 e 10 da manhã e depois entre 3 da tarde e 7 horas da noite, exclusivamente para a prática esportiva. E o atendimento deve ser individual. Mas então a academia vai abrir para atender uma só pessoa? Não, não é isso. A academia vai ter que fazer um agendamento, um escalonamento de atendimento dentro dessas 2 faixas de horário para o atendimento individual de cada pessoa. Então vamos supor, Rafael, lá na academia tem o aparelho, eu não sei o nome de aparelho de academia não, mas enfim, é A, B, C, D... Leg press. Por exemplo. E aí tem lá esses 3 aparelhos aqui é do treinamento do Rafael. Então, entre 6 e 7 da manhã, Rafael vai usar esse canto aqui, ó, só ele. Aí o canto de lá, que tem os outros 3 aparelhos, quem vai usar é o Danilo. Pode ser no mesmo horário? Pode, entre 6 e 7, desde que seja um em uma área, outro na outra área. O que não pode ter turminha, compartilhamento de equipamentos no mesmo momento em que um estiver usando, porque isso pode ajudar na propagação do vírus, entendeu? Então, assim, o atendimento é com horário marcado, dentro dessas 2 faixas horárias, individualizado para cada setor, para cada aparelho, tá bom? Prestar muita atenção, até porque nessas academias, normalmente, ocorre aí o compartilhamento. É muito difícil você simplesmente utilizar um aparelho e ficar só num aparelho. Você vai acabar utilizando outro aparelho. Então, um trabalho que vai precisar ser feito e muito nas academias é aquele trabalho de higienização. Você usou, já tem que aparecer alguém da limpeza, higienizar, preparar e tudo mais para que o outro aluno possa usar. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, seguindo, claro, essas regras. Ampliando aí a nossa discussão, não só sobre as academias, vamos aos clubes. Isso, os clubes sociais, os parques, a gente viu a Ellen lá num clube agora que não vai deixar o povo entrar na piscina de jeito nenhum. Mas o seguinte, o que diz o decreto? O decreto diz que os clubes podem funcionar de segunda a sábado, entre 6 da manhã e 6 da tarde, porém, exclusivamente para a prática de esporte individual. As atividades de recreação dos clubes é que está proibido. Então, por exemplo, o parquinho das crianças, proibido. Aquela piscina infantil onde ficam as crianças um em cima do outro, lá brincando, proibido também. Atividade de recreação, Rafael, que vai gerar o quê? Aglomeração. Essa sempre tem que ser a filosofia e a lógica. Aquilo que vai gerar aglomeração. Mas tem uma piscina em que só uma pessoa vai usar para fazer a prática de esporte. Aí vai poder usar. Para a prática esportiva pode ser usado. O que não pode nos clubes é atividade de recreação. Então, prestou atenção?
aquela piscina linda, que estava limpinha, inclusive, que mostrou a minha amiga Ellen Vilela, ela não pode ser utilizada. Ela fica ali só como decoração, por enquanto. Não pode usar não, viu? Atividades religiosas, meu amigo Danilo. Pois é, os cultos eles foram mantidos, a regra permanece aquela mesma, de qualquer dia da semana, de segunda a domingo, portanto, com a ocupação máxima de 30% da capacidade autorizada no alvará de funcionamento, no limite de 50 pessoas presencialmente e, claro, mantendo o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, uso de máscara e de álcool em gel. Então, em Uberlândia, as igrejas podem abrir nessas condições, viu, Rafael? Tá aí, meu amigo Danilo Cacheta junto com a gente. Deixa eu agradecer muitas e muitas pessoas que estão participando, mandando um recado. Agradecer também os amigos do Balanço. Você sabe que tem muito telespectador do Balanço que é atento e já vai respondendo também os questionamentos de outras pessoas através do nosso Facebook do Balanço. Obrigado. Você faz o programa junto com a gente, eu fico extremamente feliz. Por exemplo, a Alessandra acabou de comentar sobre o toque de recolher, perguntando, o toque de recolher continua, respeitando o decreto de Uberlândia, 8 horas da noite. Continua o toque de recolher, viu? Explicado, bem claro para você que acompanha a nossa programação. Agora, lembrando também, em relação a tudo isso que a gente vem informando, que você pode acessar o site da Prefeitura de Uberlândia, uberlandia.mg.gov.br, e ali, principalmente na aba Coronavírus, tem todas as informações e tem também todo o decreto, claro, e um setor que você pode digitar lá a sua atividade e saber se você pode funcionar, qual que é o horário que você pode funcionar. Isso. E tem uma cartilha muito importante que às vezes as pessoas não acessam, mas é uma cartilha em relação às medidas sanitárias que você precisa adotar na sua empresa, os cuidados que você pode tomar. Então isso é muito importante, muito importante. Danilo, obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, Rafa. Eu vou só reforçar o que a Ellen disse na reportagem. Inicialmente, essas regras valem até o dia 16 de abril, mas elas podem ser alteradas a qualquer momento. O poder público, a prefeitura, pode analisar os números a depender de como que os números da pandemia for reagindo agora nos próximos dias e mudar de ideia, restringir outras coisas ou restringir tudo de novo. O prefeito Adelmo ontem, nas redes sociais, chegou a mencionar isso. Olha, nós estamos abrindo agora, né, mas pode fechar tudo de novo se caso for necessário. Então é bom a gente ficar atento, fazer a nossa parte para evitar que isso aconteça e aí as lojas também puderem funcionar com segurança, higienização, para todo mundo, para também a economia não pode entrar em colapso, né, Rafael? É uma balança muito complicada essa. Exatamente, muito, muito mesmo. Obrigado, meu amigo Danilo Cacheta, como sempre, atento, explicando direitinho para você. Espero ter esclarecido você, meu amigo, minha amiga, em relação a essas mudanças e qualquer novidade, você sabe muito bem que aqui no nosso Balanço Geral a gente informa você.